Vamos lá, temas novos, diagnóstico de gravidez, né? Diagnóstico e cálculo de data provável de parto, conhecer o comportamento do HCG no início, datação da gestação adequadamente, saber calcular a data provável de parto. Vamos lá. Paciente de 29 anos procura o serviço de obstetrícia com queixa de sangramento vaginal discreto e dor em baixo ventre de leve intensidade há 15 dias. Trouxe ultrassonografia há uma semana, que não identificou saco gestacional intrauterino com beta-HCG de 2300, também realizado há uma semana na mesma data. Né? Então ela tinha, no momento em que fez essa beta-HCG aqui, que acima de 1000 aqui já deveria mostrar saco gestacional, a gente não tem o saco gestacional, quer dizer que isso é gravidez ectópica. Né? Repetidos os exames, a ultrassonografia apresentou agora saco gestacional intrauterino, embrião em seu interior com CCN de 3 milímetros e a presença de tumor em anexo direito sem fluxo ao Doppler. Os níveis de beta-HCG apresentaram elevação significativa. Considerando todos os dados clínicos citados, a melhor hipótese diagnóstica é gestação incipiente com teratoma, ameaça de abortamento, gravidez ectópica, heterotópica no lugar correto, sangramento vaginal discreto, aqui a gente não tem datas, né? Sangramento vaginal discreto e dor em baixo ventre, de leve intensidade há 15 dias. Tá sangrando há 15 dias? Ou ela sangrou há 15 dias? Está sangrando há 15 dias? Trouxe sonografia há uma semana que não identificou saco gestacional intrauterino e beta-HCG de 2300. Então nesse momento aqui ela tinha uma gestação ectópica, né? Pra mim. E aí? Ameaça de abortamento e teratoma de ovário. Beta-HCG de 2300. Ah, então isso aqui, ó, o teratoma é o que resultou aqui a elevação no meu beta-HCG, talvez. Então, gravidez incipiente e teratoma. Não, gravidez heterotópica. Vou dar uma olhada aqui nos comentários. Deixa eu só fechar a foto aqui. Vamos lá, né? Tô há 3 minutos nessa questão. Quando glicéricos de beta-HCG acima de 2000 já é possível ver saco gestacional tópico intrauterino. Porém, nesse caso, o exame não havia achados na ultrassonografia quando o beta-HCG de 2300, que favorecia naquele momento o diagnóstico de gestação ectópica, ainda com possibilidade de tratamento expectante. Nesses casos, a conduta repetiu o beta-HCG sérico e a ultrassonografia uma semana, como foi feito. Nessa repetição, foi visto saco gestacional tópico com embrião, além de massas anixiais direita, mostrando que houve evolução de uma gestação tópica associada à gestação ectópica. Quadro que recebe o nome de gestação heterotópica. Ah, tá. Eu tenho 2 gestações então mesmo, né? Eu não pensei nessa possibilidade. Condição rara, porém a qual devemos prestar muita atenção para não deixar passar o diagnóstico e tanto interferir numa gestação viável quanto sermos omissos de maneira que a paciente possa evoluir para a gestação ectópica rota. Né? Como é que intervém aqui, né? Porque eu tenho uma gravidez, e aí? E aí? Como é que intervém aqui? Né? Tenta operar porque senão vai rotar, né? Presença de tumor anexo direito sem fluxo. Isso aqui vai rotar, né? Como é que intervém? Eu não sei. Fica a dúvida aí. Considere o seguinte caso clínico. Paciente de 32 anos, primigesta, iniciou acompanhamento pré-natal no centro de saúde com 2 consultas anotadas no cartão. Idade gestacional hoje, calculada pela cronologia, 13 semanas e 1 dia. Idade gestacional ecográfica pelo primeiro ultrassom com 8 semanas e 2 dias, estimada hoje em 12 semanas. Relata que ser tabagista fumando 3, 4 cigarros por dia. É correto afirmar que a diferença do cálculo gestacional entre a cronologia e a ultrassonografia provavelmente resulta de efeitos deletérios do tabaco sobre o feto. 3 semanas e 1 dia. E aqui feito com 8 semanas e 2 dias, estimado em 12. Eu acho que nem é esse momento aqui o correto para fazer essa ultrassonografia. A idade gestacional a ser considerada é a cronológica, porque a diferença entre as duas idades gestacionais é pequena.
É meio grande, hein? Uma semana. Duração estacional a ser considerada é ultrassonográfica, pois existe discordância e provável erro de data. Isso aqui pode ser? Pode ser. Apenas a realização de um novo exame ultrassonográfico mais tardiamente poderá definir qual idade estacional deverá ser considerada, se é a cronológica ou ultrassonográfica. Olha, aí ó. É a ultrassonográfica, pois existe discordância e provável de erro de data. Dá uma olhada aqui. O ultrassom de primeiro trimestre é o mais fidedigno para a confirmação de idade gestacional, com erro esperado de 5 a 7 dias. O que acontece aqui nesse timer? Ah, tá. 5 a 7 dias, por meio da medida do comprimento da cabeça nádega. O erro apresentado no caso é de 8 dias. Portanto, deve ser considerada a idade gestacional calculada pela ultrassonografia. Ultrassonografias mais tardias apresentam menos precisão para cálculo da idade gestacional. Eu achava que era 11 semanas aqui o correto. É o melhor ultrassom com 11 semanas. Em relação à gonadotrofina humana, gonadotrofina coriônica humana, beta-HCG, Human Chorionic Gonadotrophin. Na investigação da gestação, analise as assertivas abaixo. A beta-HCG sérica pode ser detectada em uma gestação antes mesmo do atraso menstrual. Aqui, isso aqui tá certo? Acho que não, né? A concentração sérica de beta-HCG deve se elevar progressivamente no primeiro trimestre da gestação. Isso aqui tá correto. Não é possível detectar se uma gestação inicial está normal com uma única dosagem de beta-HCG, quando se realiza apenas este exame. Concordo com a 2 e com a 3. E eram as 3, né? Beta-HCG sérica, então, pode ser detectada uma gestação antes mesmo do atraso menstrual. Esse pode ser aqui, não disse que ela é sempre, né? Esse pode ser aqui é um pode ser de prova que eu não consegui considerar, hein? A beta-HCG é produzida pelo sincítio e mantém a atividade do corpo lúteo até maior desenvolvimento embrionário, independência para a produção hormonal. E por isso pode ser detectado até mesmo antes do atraso menstrual, já que ocorre quando já se considera cerca de 4 semanas de gestação e esse sítio trofoblasto se forma com a implantação do blastocisto por volta da segunda semana do desenvolvimento embrionário. A produção do beta-HCG aumenta progressivamente, cerca de 50% a cada 2 dias, até por volta da 10ª semana de gestação, quando atinge seu maior pico. E um valor isolado de beta-HCG não indica a evolução normal da gestação, sendo necessária a comparação com ao menos uma dosagem com intervalo de 48 horas entre elas. O paciente chega ao pronto atendimento com atraso menstrual e beta-HCG de 1100, tendo realizado a ultrassonografia no mesmo dia, que demonstrou endométrio de 13 mm, corpo lúteo do ovário e corpo lúteo no ovário esquerdo. Essa é a melhor conduta para essa paciente. Repetir o beta-HCG em 48 horas. Solicitar nova ultrassonografia em 15 dias. O beta-HCG, né, para avaliar a progressão da gestação. Né? Trata-se de gestação inicial, concentração sérica menor do que 2000. Nesse caso, a ultrassonografia por via transvaginal não pode não mostrar imagem de gestação intrauterina, diagnóstico de gestação de localização desconhecida e a conduta é a dosagem seriada de beta-HCG com repetição do exame a cada 48 horas. Gestações tópicas com boa evolução, espera-se aumento de 54% da concentração desse hormônio a cada 48 horas. Então ele aumenta no mínimo metade. CSPE, gestante afirma que a data do primeiro dia do último período menstrual foi de 30 de novembro. Qual a prova da data de parto? De acordo com Nageli, né? 30 de novembro, adiciona 9, tira 3. Então 30 de novembro. Novembro tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Novembro tem 30 mesmo. Adiciona 7, tira 3, né? Adiciona 9, adiciona 7, tira 3, segundo a regra de Nageli. Adiciona 7, então 7, né? Então só pode ser dia 7. E tira 3.
outubro, setembro, agosto. Novembro, outubro, setembro, agosto. Acho que é aqui mesmo, né? Não. O que aconteceu aqui, hein? Isso aqui é muito simples. Vamos entender aqui. 30/11, 37. Sobram 6 dias que não existem em agosto. Essa daqui foi pra me confundir aqui. Mas eu devia ter pensado, né? Quantos meses estavam dando, né? Que ia dar 8 meses. Ia estar errado. Considerando que o paciente C com digesta teve como última data da menstruação 9/10/2014, a data provável do parto calculada pela regra de Naegeli vai ser 16/7/2015, né? Aí sim. Paciente de 16 anos de idade procura o serviço de saúde preocupada porque acha que a barriga está pequena e não sente o bebê mexer ainda. Não iniciou pré-natal por medo de contar para os pais da gravidez. Não se lembra da última data da menstruação, mas acha que está com 7 meses. Lembra de ter sangrado em maio. Nega doenças. Refere o uso eventual de maconha e cigarro. Ao exame obstétrico, altura uterina de 22. BCF presente e ritmo qual sonar. 7 meses dá 28, né? Especular sem alterações. Toque vaginal com colo amolecido, grosso e impérvio. Realizada a sonografia obstétrica com peso fetal estimado de 650 gramas e índice estílico amniótico de 10 centímetros. Biometria compatível com 24 semanas. Orientação para a paciente é de realizar Doppler velocimetria das artérias uterinas. É necessário repetir a ultrassonografia em 14-21 dias para confirmar a datação. Realizar a aminocentese cariótipo fetal. Datação de gravidez de 24 semanas. Seguir pré-natal normal. Não sente o bebê mexer ainda. Não sente o bebê mexer ainda. Tá com 28 semanas. Então não sente o bebê mexer ainda, não dá pra confirmar, né? Porque 24 semanas dá pra sentir o bebê mexer. Não, vamos bem que ela é no lípara, né? No lípara pode dar uma atrasada. Nega doença, eventual de maconha e cigarro. Radiografia obstétrica com peso fetal estimado de 650 gramas e índice de líquido amniótico de 10, né? O ELA de 10 tá ok, né? Entre 8 e 18. E aí? Acho que repetir aqui para confirmar. Necessário repetir a ultrassonografia em 14-21 dias para confirmar a datação. O paciente realizou a ultrassonografia tardiamente, dificultando a datação da gestação. Pode ser um erro de data e a paciente está com idade gestacional menor do que esperava, ou pode ser um feto com restrição do crescimento fetal. É difícil aqui, né? Vou colocar aqui não. Realizar a datação. Olha, isso aqui eu até que manjo fazer, mas vou colocar aqui não, aqui porque eu errei. Calcular a data provável de parto, sim, né? Já respondi. Essa aqui faltou. E síndrome coronariana aguda, aqui tem 10 perguntas, né? Não dá tempo de eu fazer as 10 perguntas por enquanto, porque eu preciso ir para consulta em Foz. Então vou esperar fazer isso aqui quando eu voltar. Então o plano quando voltar é para fazer isso aqui, né, síndrome coronariana aguda, e começar a leitura ativa aqui de doença hipertensiva da gestação. Doença hipertensiva específica da gestação, né? Aí finalizar as perguntas no Anki e tentar estudar esse tema até o fim aqui, né? A gente tem bastante tempo ainda para finalizar esses temas até o dia da prova de GO, mas eu quero estar bem afiado para fazer essa prova aí, quero tentar tirar a nota máxima.